Então, hoje eu quero falar contigo sobre o que há dentro do seu coração. Por quê? Porque aquilo que existe dentro do meu coração é algo muito importante. O meu coração ele não foi feito para ser um depósito de coisas ruins. O meu coração ele foi feito para ser o templo do Espírito Santo de Deus. E o que faz Deus nos escolher ou nos rejeitar não são as nossas características exteriores, os talentos que nós temos. A Bíblia diz que Deus ele não olha do jeito que o homem olha. Deus ele consegue enxergar o coração. Quando ele está falando o coração, ele está falando a alma. E é o que existe dentro do nosso coração que vai fazer Deus nos escolher ou que vai fazer Deus nos rejeitar. Por isso que eu quero falar contigo que nós temos que examinar o nosso coração e ver o que há dentro do nosso coração. O que existe dentro de nós? Aqui em 1 Samuel capítulo 16, o profeta Samuel, ele está chegando lá na casa de Jessé, porque Deus mandou ele pegar o azeite, que lá ele ungiria o próximo rei de Israel. Vão passar diante dele praticamente todos os filhos de Israel. E Deus não vai confirmar no coração do profeta que aqueles são os escolhidos. O profeta vai perguntar se existiu alguém. Ele vai dizer, tem um rapazinho que está lá no campo chamado Davi. Esse vai ser o escolhido. Vamos lá? Versículo de número 6. 1 Samuel 16, versículo 6. 1 Samuel 16, versículo 6. Começa com o pastor e veja o que diz a Bíblia. E sucedeu que entrando eles, a Bíblia diz assim, viu a Eliabe e disse, olha o que ele disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, vamos lá todo mundo junto? Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Olha o que a Bíblia diz, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, ele olha para o coração. Aí diz o 6, sucedeu que entrando eles, ele viu a Eliabe e ele disse, certamente está perante o Senhor, quem é que está perante o Senhor? O seu ungido. Por que ele se impressionou talvez com Eliabe, com o primeiro filho que apareceu diante dele? Porque o Eliabe trabalhava no exército, o Eliabe era militar. E a pessoa militar, ela tem uma postura, ela tem uma maneira de falar, ela tem um respeito, uma reverência diferente das outras pessoas, porque ela recebeu uma educação sobre hierarquia, sobre respeito. E quando ele olha para o Eliabe, ele vê talvez um rapaz grande, ele vê um homem forte, bonito, ele deve ter pensado, puxa, ainda trabalha no exército? Esse aqui deve ser o próximo rei mesmo. Só que Deus disse, não, não é ele. Olha o que Deus vai falar, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua estatura. Agora olha o que Deus vai falar para o profeta. Porque Deus tem feito o quê? Rejeitado. E é isso que eu quero começar a falar contigo hoje. O que faz Deus nos escolher ou nos rejeitar não são os nossos dons, os nossos talentos, o que a gente sabe fazer. Mas é o que Deus consegue olhar dentro do nosso coração. Por que Deus rejeitou Eliabe? O Eliabe era alto, o Eliabe era bonito, o Eliabe era um militar, era uma pessoa que já estava acostumado a ir para a guerra, era uma pessoa que talvez deveria ser talentosa. O que fez Deus rejeitar ele? Se o profeta, humanamente, olhando ele da maneira externa, achou que ele seria a pessoa correta para ser o próximo rei, o que fez Deus rejeitá-lo? É isso que eu quero que você comece a enxergar. Deus viu algo no coração dele que o profeta não conseguia ver. E essa é a pergunta que eu quero começar a fazer para você nessa reunião. O que Deus tem visto no seu coração? Quando Deus olha para ti, o que Deus vê lá no fundo da tua alma? Nesses últimos tempos, nesses últimos momentos que você tem vivido, você tem sido aceito ou você tem sido rejeitado por Deus? O que Deus tem conseguido ver no mais íntimo do seu ser? O que Deus tem observado no mais íntimo do seu coração, lá na sua alma? O que Deus tem enxergado? O que há dentro do nosso coração? No coração do Eliabe, existia alguma coisa que fez Deus não querer ele como o próximo rei. Existia algo que fez Deus rejeitá-lo diante do profeta. Por que Deus rejeitou? Porque tinha algo lá. Externamente,
ele tinha características boas. Humanamente ele tinha talento, ele até tinha uma função que ajudaria ele a ser o próximo rei, ele era militar. Só que Deus enxergou algo no coração dele, que fez com que Deus rejeitasse ele. E o que tem acontecido na nossa vida, o que temos vivido, o que temos passado? Deus tem nos escolhido ou tem nos rejeitado? Como que nós andamos hoje? Agora, Deus nos escolheu nos rejeitar, não é pelo talento, não é pelo dom, não é pelo que você sabe fazer, mas é pelo que Ele consegue encontrar dentro do seu coração. É o que Ele consegue encontrar lá dentro de você. Não são as pessoas que estão nos rejeitando. Ah, mas eu estou rejeitado. Ah, me esqueceram, me abandonaram. Ah, o fulano, o beltrano. A gente tem mania de terceirizar a responsabilidade. Dizer que é culpa dos outros estarmos passando pelo que estamos passando, que os outros me esqueceram. Mas nada acontece sem a permissão de quem? De Deus. Então, se Deus está permitindo que eu seja deixado, que eu seja rejeitado, que eu não seja escolhido, é porque Deus encontrou alguma coisa no meu coração que não agradou Ele, como no caso do Eliabe. Alguma coisa havia no coração daquele jovem que fez Deus rejeitar ele. Então, Deus não nos escolhe pelo talento, pelas características, mas pelo que há dentro do nosso coração. E é isso que eu estou perguntando para ti. O que há dentro do seu coração? Deus consegue ver além do olhar humano. Deus, ele enxerga além do que o homem pode enxergar. A pergunta que temos que nos fazer é: quando Deus olha para mim, o que Deus enxerga dentro do meu coração? O que Deus consegue ver em mim? Será que Deus encontra o que Ele gostaria de encontrar? Ou será que Deus tem encontrado o que Ele não desejaria encontrar? Ele consegue ver a nossa alma. E aquilo que Ele tem visto dentro de nós é o que tem feito Ele nos escolher ou nos rejeitar. Aí diz o final do versículo, vamos lá, o 7, né? Estamos olhando o 7. Aí Deus falou: porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Olha o que diz aqui: pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor, Ele olha para onde, pessoal? Para o coração. E a pergunta é: quando Deus olha para o teu coração, o que Deus tem encontrado em você? O que Deus tem visto dentro do seu coração? O que Deus tem visto na sua alma? É isso que vai fazer Ele te escolher ou te rejeitar. Ah, mas o pastor não me vê. Não esqueça. Antes do pastor te ver, quem tem que ver você é Deus. Quem tem que ter escolhido você é Deus. Quem tem que ter chamado você é Deus. Ah, mas por que eu estou passando por tudo isso? Às vezes Deus está usando tudo isso para me mostrar que tem algo dentro do meu coração que não agrada a Ele. O que eu preciso fazer? Eu preciso me examinar. Eu preciso olhar para o meu coração. Às vezes eu não estou conseguindo perceber o que eu permiti entrar dentro de mim. Eu não estou conseguindo perceber o que eu permiti que entrasse dentro do meu coração. Coisas que nós fomos deixando ao longo do tempo e fomos permitindo que elas fossem ficando armazenadas dentro de nós. E isso, com o tempo, vai nos atrapalhar. Porque o que faz Deus te escolher ou rejeitar não é os seus dons, não são os seus talentos, não é o que você sabe fazer. É o que Ele enxerga dentro do seu coração. E isso é o que eu estou te perguntando: o que existe dentro de nós? Hoje é o dia da gente parar, de nós examinarmos o coração e darmos uma olhada se não existem algumas coisas que nós temos que retirar, algumas coisas que temos que tirar do coração. Muitas vezes você tem que perguntar para Deus: Senhor, abre os meus olhos, porque nem eu estou conseguindo perceber o que tem dentro de mim, mas o Senhor enxergou e foi isso que fez o Senhor me rejeitar. Vamos comigo em Provérbios capítulo 4. Então Deus te escolhe pelo seu coração. É melhor você escolher uma pessoa que não sabe fazer nada, mas que tem um bom coração, que tem temor, porque o resto você ensina ela, do que você pegar uma pessoa que sabe fazer tudo, mas não tem um bom coração e não tem o temor. Vamos lá, Provérbios capítulo 4. E a pergunta é: o que existe dentro do nosso coração? Porque Deus tem visto alguma coisa dentro de nós. E isso é o que tem feito Deus nos escolher ou nos rejeitar nesses últimos tempos. É o que tem feito Ele nos abençoar ou não. Provérbios 4. Vamos juntos? Lá no Antigo Testamento também, só um pouquinho para frente de onde você estava. Versículo 23, todo mundo junto. Provérbios 4, versículo 23. O que diz a Bíblia Sagrada no verso 23? Vamos todo mundo junto? O que está escrito aí? Sobre tudo que se deve guardar. Olha o que a Bíblia diz, todo mundo junto. Guarda o teu
Agora pega uma caneta e sublinha o fim, que o fim é a explicação. Guarda o teu coração. O que diz o fim do versículo? Porque dele procedem as saídas da vida. Então olha que interessante, vamos ler de novo? Porque dele procedem as saídas da vida. Então o que a Bíblia está dizendo? O que são as saídas? As áreas da minha vida. Tudo que está acontecendo ao meu entorno, ao meu redor, tudo que está acontecendo à minha volta, a Bíblia está dizendo que é uma consequência de como está o meu coração. É uma consequência daquilo que eu deixei entrar. Por isso, eu preciso cuidar do meu coração ou cuidar da minha alma. Por quê? Porque do jeito que está o meu coração, isso vai ter um reflexo nas saídas da minha vida. E a pergunta é, como que estão cada área, como que está cada área da minha vida? Porque às vezes a pessoa está passando por uma fase que ela olha para a vida financeira, está tudo dando errado. A pessoa olha para a saúde, só vê doença. A pessoa olha para o casamento, só tem problema. A pessoa olha para a família também está meio desestruturada, difícil, confusa. Por que eu estou olhando para as saídas da minha vida? Eu estou olhando para o redor da minha vida e ao meu redor está tudo desmoronando. Está tudo ruim, tudo difícil, com problemas. Eu oro a Deus, parece que Ele não me ouve, não me abençoa. Eu clamo, parece que Ele não me responde, Ele não consegue me alcançar. Então a Bíblia está dizendo, vamos ler de novo? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Então a Bíblia está dizendo que a minha vida, o que está acontecendo ao redor, o exterior, é um reflexo apenas daquilo que eu acabei deixando entrar. E às vezes Deus não consegue operar aqui, não consegue operar lá, as saídas da minha vida não estão boas por causa daquilo que eu deixei entrar. A pergunta que eu tenho feito desde o início é, o que há no meu coração? Será que não existe alguma coisa que tem que ser retirada? Será que não está a hora da gente, no momento da gente fazer uma limpeza? Quem é que faz faxina em casa aí? Só esse povo aí? Pouca gente. Quem é que limpa a casa todo mês? Todo mês? Tá bom. Quem é que limpa toda semana? Ah não, tem um pouquinho mais. Agora presta atenção, se eu paro para limpar a minha casa e fazer, vamos dar um exemplo, aquela faxina geral, de vez em quando eu deveria parar e dar uma limpada onde? No coração. Cuidando do que eu vejo, cuidando do que eu ouço. Porque tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, sem perceber, vai entrar na alma. Às vezes no início parece que não está prejudicando, é porque o jarro está vazio. Mas quando o jarro começar a encher, vai chegar um ponto que ele vai transbordar e que você vai tentar se segurar, mas você não vai ter mais controle sobre pensamentos, sobre o que você faz e sobre o que você fala. Porque o seu coração está tão cheio, que não dá mais espaço para nada. E está tudo começando a fazer o quê? A sair. Temos que cuidar do coração. A minha vida depende de como está o meu coração. Eu posso estar com o meu entorno cheio de problemas, mas se o meu coração está limpo e feliz, eu estou vendo Deus, estou sendo abençoado. A pergunta é, o que há no meu coração? Deus está dizendo que eu preciso guardá-lo, porque é dele que depende as saídas da minha vida. O que está acontecendo ao meu redor é somente uma consequência de tudo que eu comecei a deixar entrar lá dentro. E às vezes coisas que eu deixei entrar lá atrás. Às vezes o casamento, a saúde, alguma área não está boa, mas eu não estou olhando o meu coração e vendo o que eu preciso tirar para que Deus possa me abençoar, para que Deus possa me alcançar. Vamos comigo em 2 Reis. Eu vou te mostrar um homem que precisava que Deus tratasse o coração dele. 2 Reis, capítulo 5. Vamos lá, esse homem aqui precisava ter o coração tratado, e foi o que Deus fez com ele. 2 Reis, capítulo 5. Então a pergunta é, o que há no nosso coração que tem feito Deus nos escolher ou Deus nos rejeitar? Como que tem sido os meus últimos dias? Deus tem me escolhido? Deus tem me abençoado? Deus tem me alcançado? As coisas estão acontecendo? Ou parece que eu estou rejeitado, eu desemprego, é problema aqui, é problema lá, a minha vida estou sempre sem dinheiro. Você sabe que o seu problema não é dinheiro. O problema é o que existe dentro do seu coração. Eu posso te dar todo o dinheiro do mundo. Daqui uns meses você vai voltar a ficar endividado de novo. Porque o problema não é te dar dinheiro. O problema é o que há no seu coração. O lado de fora é só um reflexo do que existe dentro. Se não houver uma mudança dentro, você pode ganhar o dinheiro que você ganhar. Você pode ter um grande salário. Você vai viver com um apertado, no cartão, com dívida. Chegou o salário, passou um mês sem dinheiro, sempre com a conta rapada. Porque isso é algo que está dentro de você. Se não mudar lá dentro, do lado de fora nunca vai mudar. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 5. Vou te mostrar um homem que precisava ter o coração tratado. E é isso que eu quero que você fale com Deus após a gente meditar nessa mensagem. Que Deus tenha liberdade de tratar o seu coração e que Ele possa te mostrar o que você não está conseguindo ver.
mas que ele percebeu, e talvez isso é o que tem feito ele me rejeitar ultimamente. 2 Reis 5, versículo 1. Vamos ler com o pastor, o que diz pessoal? E Naamã, o que o Naamã era, pessoal? Chefe do exército do reino da onde? Da Síria, né? Ele era chefe do exército do rei da Síria, e a Bíblia diz assim, o que mais que ele era? Era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele, olha só, Deus usou ele, o Senhor maiúsculo, o Senhor dera livramento aos sírios, e ele era um varão valoroso. O que diz o final do versículo? Porém, o que ele era? Irmão, às vezes a gente está vivendo uma vida que nem o Naamã. A gente bota uma armadura, bota maquiagem, bota o terno, bota roupa, vai para o trabalho, mostra para todo mundo que a nossa vida é maravilhosa, porém, tem algo na nossa vida que nunca foi resolvido. Porém, tem algo no nosso coração que nunca foi tratado. O Naamã era um grande homem, todo mundo olhava, eu quero ser que nem esse general, eu quero ser que nem esse Naamã. Só que o Naamã tinha um porém. O que o Naamã era? Leproso. Não esqueça, tudo que está acontecendo no exterior é um reflexo de alguma coisa interna que não foi resolvida. A lepra do Naamã era o reflexo de alguma coisa dentro dele que tinha que ser resolvido. A minha pergunta é, qual é o seu porém? O que existe na sua vida que nunca foi resolvido? Às vezes você é uma pessoa valorosa, uma pessoa importante, uma pessoa que todo mundo olha para você, só que você tem um porém. Quando o Naamã chegava em casa e o Naamã tirava a couraça, o Naamã largava o escudo, o Naamã largava a espada, ele tirava o capacete, tinha algo na vida dele, que só quem morava na casa dele conhecia o porém que ele tinha. Ele ajudava todo mundo a vencer, mas ele não conseguia vencer. Ele ajudava todo mundo a conquistar, mas ele não conseguia conquistar. Por ele, Deus livrava as pessoas, só que Deus não curava ele. Agora, o que vai fazer Deus me curar ou não me curar? É o que Deus vai enxergar onde? No meu coração. E às vezes Deus não está podendo mudar essa área da minha vida que eu desejo, porque Ele está enxergando algo no meu coração que tem que ser tratado e tem que ser tirado. Às vezes a gente consegue ajudar os outros, mas na nossa vida ainda existe um porém. Algo que Deus não consegue nos tratar, que Deus não consegue resolver. Não esqueça que eu vou te dizer, Deus ele não me obriga a mudar. Deus não vai me obrigar a trabalhar o meu coração. Deus só vai fazer o que você permite. Deus não é que nem o diabo que chega quebrando tudo, invadindo a nossa vida. Deus não, ele diz, eu estou à porta e bato. Se nós abrirmos a porta e ouvirmos a voz dele, aí ele entra. Então o Naamã era usado por Deus para livrar os sírios, para salvar os outros, mas na vida dele Deus não conseguia curar ele. Por que Deus não conseguia? Por causa do coração dele. Então Deus tinha que tratar o coração desse homem. Deus fez isso. Pegou uma jovenzinha, Deus já começou usando a escrava da casa dele para mostrar para ele a solução. Qual era o problema do Naamã? O problema do Naamã é que ele era orgulhoso. O orgulho dele gerava a lepra. Então não esqueça, às vezes a gente tem um problema e nós estamos cortando as folhas da árvore. O que vai acontecer com a árvore? Ela vai brotar e vai nascer de novo. Se eu quero resolver um problema, eu tenho que ir na raiz. E normalmente a raiz está lá na alma da pessoa. Está lá dentro do coração da pessoa. Às vezes a gente quer resolver problemas externos, mas não esquece que todo fruto é um reflexo de alguma coisa interna. Todo problema externo é o reflexo de alguma coisa interna. Então eu preciso analisar o meu coração. O que Deus está vendo? O que Deus está encontrando? O coração do Naamã precisava ser trabalhado. O que o Naamã fez? O Naamã descobriu que tinha um profeta que podia ajudar ele. Bom, eu vou lá buscar esse profeta. Ao invés de mandar e falar com o profeta, ele mandou carta para o rei de Israel. Não para o profeta. Ele não mandou para o profeta, ele mandou para o rei. Para a maior autoridade, para que recebesse ele queria ser recebido com muita honra. Quando ele chega na casa do profeta, ele continua com o mesmo orgulho dele. Ele quer ser recebido com honra, ele quer que o profeta saia, só falta querer que o profeta se dobre diante dele, ele queria que o profeta passasse a mão, ele ficasse curado. O profeta não fez nada disso, porque antes de Deus curar o Naamã, Deus tinha que tratar o ego, o orgulho dele. Então Deus tinha que tratar o coração dele. Aí diz o versículo 9, vamos lá, 2 Reis 5:9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e ele parou à porta. Aonde que ele parou, pessoal? Da casa de Eliseu. Então ele parou lá na porta. Então Eliseu nem atendeu ele. O que o Eliseu fez? Lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás, e tu ficarás o quê, pessoal? Purificado. Você vê, o profeta nem foi atender, ele mandou um mensageiro, já era o trabalhar de Deus. Não esqueça, não são os homens que estão te rejeitando, antes foi Deus que te rejeitou. Não foi Deus que não quis, não foi o profeta que não quis até lá, foi Deus que deu direção.
para ele mandar um mensageiro e não ir lá atender o Naamã. Deus já estava trabalhando o Naamã. O Naamã queria um tratamento especial, Deus deu um tratamento simples. E ainda, o Naamã queria ser curado, que alguém passasse a mão, a lepra ficasse. O profeta diz, vai lá te banhar no rio. O Rio Jordão é um rio sujo. Você imaginou você chegar na igreja? Hoje eu quero falar com o pastor. Aí daqui a pouco desce um obreiro ali do escritório e diz, olha, o pastor mandou te dizer que tu vai mergulhar 7 vezes no valão que tem aqui em Caxias do Sul. Ah, pastor, pode esquecer, eu não vou mergulhar no valo, pegar doença, eu no valo, que nojo. Pois é, foi o que aconteceu com ele, ele queria um super tratamento, o profeta diz, 7 vezes vai te mergulhar naquele rio sujo. Depois você volta para falar comigo, você vai ficar curado. O que Deus queria fazer? Transformar, trabalhar o coração dele. Antes de curar, Deus precisava trabalhar o coração dele. Às vezes Deus gostaria de fazer muitas coisas na sua vida, mas Ele não está podendo, pelo que Ele está encontrando no seu coração, queria te prosperar, queria salvar a sua família, queria curar você, queria fazer uma grande obra, e muitas vezes Ele não está podendo, por causa do que Ele tem encontrado no nosso coração. Então permita que Deus trabalhe o seu coração. Agora, para Deus trabalhar o seu coração, isso não é do nada. Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus vai usar até o que a gente não gosta. Para trabalhar no coração do Naamã, Deus usou o profeta, Deus usou o mensageiro. Deus começou usando uma serva, uma mocinha que disse para onde ele tinha que ir. Deus manda ele se banhar. Deus começa a usar até as circunstâncias para trabalhar o coração dele. Aí a Bíblia diz que ele ficou revoltado, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Porém Naamã, o que o Naamã fez? Se indignou e se foi dizendo, eu dizia comigo, certamente ele sairá, ele se colocará em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará quem, pessoal? O leproso. Deus não fez nada do que ele queria, mas tudo isso era um tratamento, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso. Então a gente tem que confiar que Deus está trabalhando a nossa vida, trabalhando o nosso coração, muitas vezes nos lapidando, para que Ele possa fazer o que Ele quer. Agora, a lepra do Naamã tinha uma consequência interna, o orgulho dele. Enquanto Deus não tirasse o orgulho, ele nunca ficaria curado da lepra. Às vezes você tem problemas recorrentes na sua vida, tem que tirar a raiz. E a raiz muitas vezes está dentro do nosso coração. Vamos finalizar, Mateus capítulo 5. Então a pergunta é, o que Deus tem encontrado no nosso coração? Mateus capítulo 5. Vamos lá comigo, Mateus 5. O que Deus tem encontrado dentro de nós? Mateus 5. Todos acharam? Podemos ler o versículo 8? Mateus capítulo 5, versículo 8. O 8 diz assim, todo mundo junto, vamos lá. O que está escrito na nossa Bíblia? Bem-aventurados os limpos de... Agora olha o final do versículo. Porque eles verão... E a pergunta é, nós temos conseguido ver Deus? Na nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa saúde, nossa família. Estamos conseguindo ver o agir de Deus nas áreas da nossa vida? O que faz Ele me aceitar ou me rejeitar é o que Ele tem encontrado dentro do meu coração. Às vezes existem coisas dentro de você que até hoje você não conseguiu perceber. O que você tem que fazer? Ore a Deus. Peça para Deus te mostrar o teu coração. Peça para Ele trabalhar você. Peça para Ele tirar o que Ele encontrou que tem feito Ele nos rejeitar, que tem nos feito não ser agradáveis diante dos olhos dele. Temos que buscar ter um coração limpo, porque enquanto o meu coração está limpo, eu tenho a garantia de que eu vou ver Deus em cada área da minha vida agindo. Eu quero que hoje você olhe para dentro de você e veja o que há no seu coração que talvez o Senhor não tenha se agradado. Examine o seu coração. Vamos ficar de pé. Que alegria ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você não é inscrito, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho aqui em alguma parte para que você possa receber todas as mensagens e compartilhar essas mensagens com pessoas que precisam para que elas possam ser alcançadas.